Olá, querido aluno, mais um Fast Learning, Gerund and Verbal Nouns. Vamos ver então o que esses dois itens representam, tá? Então nós temos aqui um verbo acrescentado com ing, usado como substantivo, tá? Vamos lá. Quando a palavra com ing for utilizada como substantivo, nós podemos ter ou a forma gerúndio ou um substantivo verbal, que no inglês, verbal noun. Vamos ver qual é a diferença dos dois. Mas na classificação gramatical, repito, os dois itens são substantivos, beleza? Gerund. O próprio verbo é usado como substantivo. O verbo em si é um substantivo, tá? Aqui nós temos uma dica para você identificar aquela palavra com ing sendo gerúndio. Na tradução para o português, verbo com final R. Brincar, jogar, trabalhar. Isso é gerúndio. Quando você traduz aquele verbo desta forma, tá? Cuidado. Exemplo, reading is my favorite occupation. Então vamos botar isso em prática? Na tradução desta frase, olha só. Ler é a minha ocupação favorita. Aqui, o verbo em si é o sujeito da oração, ou seja, um verbo usado como substantivo. Este é o sujeito da oração e aqui nós temos o verbo da oração, a palavra is. Verbal noun. Verbal noun, diferentemente de gerúndio, onde gerúndio era o verbo em si, verbal noun é um substantivo derivado de um verbo. Como do verbo ler, nós temos a palavra leitura. Como do verbo correr, nós temos o substantivo corrida. Como do verbo escrever, nós temos a escrita. Muito bem. Her writing is very beautiful. Então perceba que neste caso aqui, a escrita dela é muito bonita. Verbal noun, como o próprio nome já diz, também é um substantivo, mas não é o verbo em si usado como substantivo, e sim um substantivo que deriva de um verbo. É isso daí. Grande beijo do Cris.